Paz, amados irmãos. Hoje nós vamos ver um texto que está dentro de uma carta que foi enviada a Tito. Então, nós vamos abrir ali a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, 11. Diz assim, vamos ler juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar? Pai, a Tua palavra ela é rica, Senhor, e ela é inspirada, Senhor Jesus, pelo Senhor, para falar conosco, para nos ensinar, para nos corrigir, Deus. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã, Deus, que Tu fales, Senhor, conosco, Deus, com todo o Teu poder, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor Jesus, para ver como está sendo o nosso caminhar, a nossa vida, o nosso percorrer aqui neste tempo, Senhor Jesus, neste século, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é como viver no presente século. Paulo ele escreveu essa carta a um homem chamado Tito. E Tito foi deixado, ele era um companheiro de Paulo no ministério, ele foi deixado em uma ilha até grande, chamada Creta, ali no mar Mediterrâneo. E Tito, este homem, ficou ali para fazer algumas coisas. E Paulo falou bem claro a ele no versículo 1 do capítulo 2. Ele diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele deixou Tito ali para fazer algumas coisas. E entre essas coisas era para falar o que convinha à sã doutrina. E nisto também era para pôr em ordem coisas restantes. No versículo 5 do capítulo 1, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, Paulo deixou esse companheiro de ministério ali nesta ilha, para fazer algo. Para fazer algo, né? No sentido de organizar a igreja, organizar ali a obra do Senhor naquele local. E não só isso, ele também deixou ali Tito para ensinar aqueles irmãos algumas coisas. Muitos ali estavam se levantando como líderes, dizendo que eram líderes do Senhor e estavam levando aquele povo a entrarem em enganos, a fazerem coisas que não era correto, até alguns para voltarem à tradição judaica. Então, Tito ele tinha uma missão muito séria, a ensinar aquele povo também. E um dos ensinos que Paulo dá a Tito e fala para passar isso para aquele povo, é um ensino para aquele povo e para Tito saber como viver no presente século. Você sabe como viver hoje, no presente século? Talvez você possa dizer, Andrei, o presente século que Paulo disse ali era no passado já está no passado. Mas, não, nós podemos saber, ver, e entender e compreender que a palavra do Senhor, ela é sempre atual. Ela nunca perde o seu valor. E essas mesmas características que Paulo deixa aqui a Tito para o presente século daquela época, também são atuais para hoje. Como viver no presente século? Você sabe como viver? Como a igreja deve viver no presente século? Será que a igreja está vivendo do padrão como Paulo falou para viver?
Devemos viver no presente século de uma forma, e desta forma nós vamos ver aqui, não só de uma, mas 3 características que Paulo colocou aqui. Olha só o versículo 12. Diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, ou seja, sensatamente. Esse é o nosso primeiro ponto. Devemos viver no presente século de uma forma sensata. E eu achei tão interessante essa palavra quando eu fui estudar, pesquisar a origem dessa palavra, porque são coisas que hoje em dia é difícil de ver isso. A palavra sensata, ela, no grego, ela tem essa pronúncia aqui, sophronos, mais ou menos isso, que significa com a mente sã. Também podemos pensar de uma forma moderada, o pensamento de uma forma moderada. Isso quer dizer essa palavra. E atualmente, irmãos, parece que é tão difícil nós vermos pessoas com a mente sã ou com o pensamento até moderado. Mas eu não me conformei só com essa palavra aqui. Eu fui à origem dessa palavra sophronos. E a origem dessa palavra sophronos é sophron. E quer dizer, olha o seguinte, quer dizer, aquele que freia os próprios desejos e impulsos. Olha que interessante. A pessoa que é sensata nesse sentido aqui que Paulo está dizendo para Tito ser e também para aquelas pessoas ali serem, é para que tenham um freio nos próprios desejos e impulsos. E irmãos, se naquela época isso era necessário, eu digo que hoje talvez seja ainda mais necessário. Porque quantas coisas nós vemos hoje de casos e até pessoas que não conseguem ter esse freio nos seus próprios desejos. Vão fazendo aquilo que a sua própria emoção os guia. E nós precisamos ouvir por que isso está aqui? Entender, na verdade, por que isso aqui está escrito aqui. Porque nós temos falta disso. O presente século é marcado por falta de controle. E até uma palavra que lá em Gálatas fala, que é parte do fruto do Espírito, o domínio próprio. Tem tudo a ver com isso. E o fruto do Espírito, dentre tantas coisas, é também o domínio próprio. Nós precisamos ter essa mente sensata, ter um freio em nossos próprios desejos e impulsos. Precisamos rever, parar e clamar para o Espírito Santo de Deus nos guiar. Isso deve estar em meu coração, isso deve ser uma resolução nas nossas vidas. Devemos viver no presente século, então, de uma forma sensata, mas também de uma forma justa. Próxima palavra ali no versículo 12, depois de sensata, diz assim, justa. Devemos viver de uma forma justa no presente século. E essa palavra justa no grego tem essa pronúncia de kaios e significa andar em justiça, retamente. E ainda meditando um pouco nessa palavra e buscando aquilo que o Senhor tem aqui, essa palavra ela diz daquela pessoa que obedece às leis. É aquela pessoa que entende que existem leis e deve cumprir. Mas no nosso contexto aqui da carta de Tito é aquela que obedece às leis divinas, aquela que obedece às leis do Senhor, aquela que anda corretamente, segundo as leis justas do Senhor. Essa pessoa ela anda retamente. Mais uma vez trazendo ao presente século, hoje, 2021, quase 2022, já estamos indo. Quão difícil é ver isso, né? Ver pessoas que andam justamente, retamente, corretamente, sem se desviar. Aquelas que observam a lei e andam corretamente. Aquelas que observam a palavra do Senhor e andam corretamente. Na lei dos homens já é difícil ver pessoas que andam retamente nesta lei dos homens, que não é perfeita. E na lei do Senhor, que é ainda
mais alta que a lei dos homens, que é perfeita. Imagina só que padrão que nós devemos ter. Isso aqui, irmãos, não é algo do Antigo Testamento, isso aqui é algo do Novo Testamento. Precisamos andar de uma forma justa, precisamos andar de acordo com o Senhor, com as palavras do Senhor, com a Bíblia, com as regras do Senhor. Isso é um padrão que nós precisamos ter. Como viver no presente século? Primeiro, de uma forma sensata. Segundo, de uma forma justa. E terceiro, de uma forma piedosa. No versículo 12, ali a última palavra desse verso diz assim, e piedosamente. E aqui nós vamos parar por um pouco mais de tempo. Por quê? Essa palavra piedosa, né, piedade, a piedade mesmo, a palavra piedade, ela é significado de religião. Religião. Então nós podemos dizer aqui que Paulo está falando para Tito e agora para nós, porque toda a palavra é inspirada por Deus também para nós, para os dias de hoje. Para o quê? Paulo está dizendo para nós vivermos religiosamente. Irmãos, você ouvindo isso aí, talvez essa palavra já soou estranha ao seu ouvido. Por quê? Porque nos dias de hoje, falar para você viver de uma forma religiosa parece um escândalo. Ainda mais dentro da igreja, onde é o local de dizer isso, as pessoas ficam alteradas, falam, esse homem é um herege. Mas a palavra do Senhor nos fala para nós viver de uma forma religiosa. Piedosamente, é exatamente isso. Mas o problema que há nisso, de as pessoas se escandalizarem, até você se escandalizar nisso, de eu falar de viver de uma forma religiosa, é o conceito. Muitas pessoas não sabem o que é ser religioso. E por isso nós vamos ver o que não é ser religioso, primeiramente, e depois vamos ver o que é ser religioso. O conceito errado nos fala de fazer as coisas para Deus sem o sentido correto, sem o desejo de agradar a Deus. Por exemplo, por que você vai ao culto? Um exemplo. Por que você vai ao culto? Simplesmente, da forma aqui errada, do conceito errado, simplesmente por uma obrigação, porque eu tenho que ir. Ou talvez, sem compreender o sentido de ir ao culto, você vai mesmo, só porque eu aprendi e devo ir. Ou talvez para mostrar aos outros que é um homem bom, uma mulher que é uma pessoa boa. Esse é um conceito errado de religião. Você aparentar algo que não é, ou você fazer algo sem o entendimento, sem a profundidade que aquilo realmente merece. Você faz, você obedece, mas simplesmente faz. Esse é um conceito errado de religião. Religião não é isso. Mas é isso que as pessoas hoje entendem quando eu falo dessa forma para viver religiosamente. Não é isso que eu estou falando. Para viver de uma forma que devemos viver como Paulo está falando, piedosamente, religiosamente, deve ser no conceito certo. E o conceito certo, ele nos fala de fazer as coisas para Deus, compreendendo o sentido correto. O conceito de religião nos fala de buscar a Deus e nos organizarmos e empenharmos para viver de uma forma que agrada a Ele. Isso é religião. Isso é religião. Tiago, ele fala para o que é a religião verdadeira. E ele fala que a primeira coisa que muitas pessoas não observam e que eu sempre observei mais do que a segunda parte. Ele fala duas coisas ali. Ele fala a primeira para guardar-se incontaminado do mal e a segunda para amparar os órfãos e as viúvas. A primeira, para mim, ela é tão importante como a segunda. E parece que quando falam em religião, as pessoas primeiramente só falam dos órfãos e das viúvas. Não é só isso a religião. Tem a primeira parte. E o guardar-se incontaminado do mal, ele fala de uma vida de você buscar a Deus, de você se organizar para sempre acertar, de você se organizar e se empenhar para agradar ao Senhor, para você viver de uma forma
correta. Isso é o que está escrito na palavra, para vivermos de uma forma religiosa. Não se espante de eu dizer isso a você. Paulo fala para viver de uma forma piedosamente, e esta é a palavra, viver de uma forma religiosa. Nós precisamos buscar o Senhor, e aqui Paulo fala que nesse presente século era importantíssimo viver dessa forma, de nós nos organizarmos, nos empenharmos para buscar ao Senhor. Como isso se aplica? Vamos usar aqui, os dias de hoje, Nós precisamos ler a Bíblia. E se você ler a Bíblia simplesmente por uma obrigação, não é o correto. Você deve compreender que isso é importante para você, por mais que seja algo que você não... Você às vezes ali está numa batalha, mas você entende que é importante e é necessário na sua vida. E você vai se diligenciar para buscar o Senhor lendo a Bíblia. Para orar todos os dias, para ler a Bíblia todos os dias. Há um homem chamado David Brainerd. Ele foi missionário entre os índios americanos, ali no século XVI. Ele era um homem piedoso, extremamente piedoso. E o David Brainerd, ele tem um caso que ele era religioso da forma errada no início e depois ele se transformou em um religioso da forma correta, nesse sentido que eu expliquei para vocês, do conceito certo e errado. Primeiramente, ele era um homem que buscava a Deus sem conhecer a Deus. Ele buscava porque ele sabia que ele precisava encontrar algo e ele estava ali, mesmo sendo missionário. Certo dia, ele tem uma revelação do Senhor, o Senhor se mostra a ele. E agora, ele compreende quem é o Senhor. E ele entende que ele chama, o momento de devocional dele, ele chamava de deveres secretos. E quando ele fazia isso, quando ele teve essa revelação, você pode pensar, então ele deixou de fazer os deveres secretos dele? Não, ele permaneceu, continuou vivendo religiosamente. Por quê? Porque ele sabia agora quem ele estava buscando. Ele conhecia de uma forma mais clara e ele não largou os seus deveres secretos. Ele anotava, existe um diário, o Diário de David Brainerd. Convido você a ler. Isso que nós devemos fazer. Por isso, qual é o conceito certo, então, de nós irmos ao culto de uma forma religiosa segundo a palavra? Eu dei esse exemplo de como não deve ser. Então, como eu devo ir ao culto? Entendo que o culto, quando eu vou ao culto, entendo que eu preciso estar com os irmãos. A comunhão é essencial para mim. Eu vou ao culto, preciso ir ao culto, vou lá. Por quê? Porque isso é essencial para mim, estar com os irmãos, a comunhão. Entendo também, vou ao culto porque é agradável ao Senhor servi-lo. Eu tenho essa compreensão e eu vou lá ao Senhor para servi-lo. Entendo também, vou ao culto porque quero agradecer ao Senhor junto aos meus irmãos pela graça que recebi. Eu não estou falando para você abandonar a graça, eu vou entrar nisso aí ainda. Eu estou falando que pela graça você faz isso. Então, essa é a mentalidade hoje em dia, deste século, das coisas que são distorcidas. Naquela época já era distorcido isso, e Paulo fala, como viver neste século? Você deve viver de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa. Conclusão, indo ao fim, por que viver assim então? Nós vimos que para viver neste século devemos fazer isso. Mas por que fazer isso? Primeira coisa, porque estamos aguardando a bendita esperança, a volta do Senhor Jesus em glória. Versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nós temos uma esperança, não neste século, por isso nós viveremos neste século de uma forma sensata, justa e piedosa. Porque nós temos esperança não neste século, mas na volta do Senhor. Por que viver assim? Porque o amor de Jesus nos cativou. Olha o versículo 14. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós. O Senhor Jesus se entregou por
cada um de nós. Não para nós vivermos segundo o nosso padrão, não para nós vivermos agora segundo o nosso jeito. Mas, olha só, qual se entregou, se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Olha o versículo 12, o que a graça do Senhor faz. No versículo 11 fala da graça, versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Por que nós fazemos isso? Por causa que o Senhor Jesus nos purifica. O Senhor Jesus nos cativou, se entregou por nós e Ele nos purifica. Quando naquela cruz Ele se entregou por nós, quando naquela cruz Ele morreu por nós, Ele pagou o preço da nossa injustiça, da nossa impiedade, do nosso pecado. Por isso nós podemos ser purificados, porque alguém pagou o preço para que nós fôssemos purificados. Por quê? Por que fazermos isso? Por que viver assim? Por causa que Ele nos cativou, nos transformou e nos tornou povo exclusivo seu. Essa palavra exclusivo parece tão bom para nós, sim, é tão bom para nós, somos particular, somos separados para Deus. Mas se nós somos separados, nós vamos viver de uma forma sensata, nós vamos viver de uma forma justa e nós vamos viver de uma forma piedosa, religiosa, porque nós somos diferentes. Mas o princípio aqui é, Jesus fez isso por nós. Ele nos agraciou. E agora Ele fala, vocês têm total capacidade para viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Por que fazemos isso? Final do versículo 14 também diz assim, zeloso de boas obras, para que nós também venhamos a agir de uma forma zelosa. Quando? Quando estivermos fazendo coisas que são obras para outras pessoas. Quando estivermos servindo ao Senhor. Quando estivermos servindo outras pessoas, e isso as pessoas até queiram nos aplaudir quando fizermos isso, mas nós iremos dar glória ao Senhor, porque compreendemos que não vem de nós, mas nós iremos fazer de uma forma zelosa as boas obras. Nós iremos praticar as boas obras. Alguns falam que nós somos salvos pela graça do Senhor, não pelas obras. Isso é correto. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas ainda alguns insistem em dizer que, porque eu sou salvo pela graça, eu não preciso me preocupar com as minhas obras. Não é bem assim. Na verdade, não é assim. Eu preciso viver de uma forma digna nesse presente século. Zelosos de boas obras, cada um de nós. Se você recebeu o Senhor, você também recebe total capacidade. Se você compreendeu, se você entregou sua vida, você recebeu essa graça, você recebe total capacidade de viver dessa forma nesse presente século, de como viver, de uma forma sensata, justa e piedosa. O Senhor nos capacita. Encerrando, aqui diz no versículo 15 assim, para Paulo falando a Tito o que ele deve falar para outros. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ele fala isso aqui para Paulo, para que ele passe isso à frente. Não é só para você isso, Tito. Não é só você que deve viver de uma forma sensata. Não é só você que deve viver de uma forma justa. Não é só você que deve viver de uma forma piedosa e religiosa. Passa isso aos irmãos. Passa isso à frente. Exorta eles. Exortar aqui é animar. Anime a viver essa vida neste presente século. Repreende eles também se eles estão vivendo de uma forma errada. Com toda a autoridade. Você tem autoridade para isso. Da mesma forma, isso deve ser dito a nós. Você ouvindo isso, passe isso à frente. Passe isso às outras pessoas. Deus enviou seu Filho. E Ele morreu por mim na cruz, para que eu tenha uma vida nova,
para que eu saiba como viver neste tempo do fim, neste tempo que é chamado de presente século aqui. Ninguém te despreze. Faça isso com autoridade e ninguém te despreze. Paulo dá um ânimo aqui para Tito. Fale isso aos cretenses, fale isso a eles e que ninguém te despreze, porque o que você está falando é da mais alta sabedoria. Muitos hoje em dia querem nos desprezar por falar a palavra do Senhor, por falar as coisas do Senhor. Mas não se preocupe. Pregue a palavra. Pregue aquilo que o Senhor está dizendo aqui, para que muitos, não só você, muitos possam viver nesse presente século da melhor maneira possível, da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que o Senhor espera que a igreja viva. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela nos revela, Senhor, coisas tão grandiosas, Senhor. Revela, Senhor, como devemos agir, como certas pessoas em tais cargos ou até posições de liderança devem agir. Mas também, Senhor, Tu fala, Senhor, a todos aqueles, Pai, que fazem parte do Teu corpo. E hoje, Senhor, Tu nos diz aqui, Deus, a forma como nós devemos de viver neste século. Paulo acreditava que estava vivendo ali no fim, no tempo do fim. Então essa mensagem é para o tempo do fim. Nós também, Senhor, acreditamos e temos até convicção que vivemos nesse tempo do fim. Essa palavra é para nós vivermos de uma forma sensata, conforme a Tua palavra nos diz, de uma forma justa, conforme a Tua palavra nos orienta, e também, Senhor, de uma forma piedosa, conforme a Tua palavra nos orienta, Senhor. Que cada pessoa ao ouvir isso, Senhor, possa ali, onde estiver, seja aqui pela internet, Deus, ouvir essa mensagem, possa se entregar ao Senhor ali, Deus, em um lugar onde estiver, ali render-se a Ti e saber que dá para viver de uma forma maravilhosa neste presente século, se rendendo ao Senhor, confiando no Senhor, crendo no Senhor e largando todas as iniquidades, todas as impurezas deste século. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos desta forma sensata, desta forma justa e desta forma piedosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, que você tome isso como um encorajamento na sua vida para como você deve viver. Deus te abençoe.